Anda com Jesus, mas fere os outros. Anda com Jesus, mas machuca os outros. Está 3 anos e meio vendo todos os sinais se manifestando, mas ele está cortando a orelha dos outros. Caminha com Jesus, mas está machucando os outros. Aí você percebe de gente que diz que anda com Jesus, mas está ferindo os outros. Caminha com Jesus, mas está ferindo as pessoas. Isso você vai ver muito dentro da igreja. Gente que diz ter se convertido à fé em Cristo, mas está ferindo os outros. Gente que diz que se converteu a Jesus, mas está tirando a espada para machucar os outros. Pessoas que estão sendo feridas por gente que diz que representa Cristo. Aí você vê esse crescimento de frustração na igreja, de decepção dentro da igreja, de gente que se desvia da igreja, por causa de pessoas que dizem amar a Jesus, mas estão ferindo outras pessoas. Porque esse é o maior sinal que elas não se converteram de verdade. Elas ainda não se converteram, elas ainda não se transformaram, sabe? Ainda não passaram por uma transformação verdadeira. Elas ferem os outros porque ainda não passaram por uma transformação. Anda com Jesus, caminha com Jesus, passa a maior parte do seu tempo com Jesus, mas ainda não se converteu a Cristo. Não se transformou de verdade. E por não se transformar de verdade, a natureza que fala nele é a natureza que declina para a carne. E a natureza que declina para a carne fere os outros. A natureza que declina para a carne machuca os outros. A natureza que declina para a carne trabalha com ódio, com vingança, com a mesma moeda desse mundo, com os mesmos valores desse mundo, porque são valores carnais e não valores espirituais. É um homem que ainda não havia se convertido à fé, e por não ter se convertido, ele está ferindo os outros. Ele tira a espada e corta a orelha, porque ele não entendeu nada ainda do Evangelho de Jesus, que passou a maior parte do tempo mostrando amor e misericórdia para pessoas que inclusive a lei condenava na época, só que mesmo andando com Jesus ele está ferindo os outros. Então você precisa despertar o teu coração para essa palavra. De gente que vai dizer que está andando com Jesus, gente que você vai ver dentro da igreja, gente que você vai ver pregar a palavra, gente que você vai ver em cima de um púlpito, mas está ferindo os outros, porque não se converteu de verdade. Porque é possível alguém andar com Jesus e não se converter. É possível alguém caminhar ao lado de Jesus, ver os sinais de Jesus e não ser transformado. Olha a história de Judas, que traiu Jesus. Mesmo Jesus mostrando amor durante o processo da traição, chamando Judas de amigo. Porque o fato de você andar com Jesus não significa que você vai ter a decisão de se converter à fé. Você pode ver toda a bondade, você pode ver todos os sinais, você pode ver toda a manifestação dele e ter o desejo de não se converter, de não querer viver aquilo que Cristo está estabelecendo para você. É o livre-arbítrio que ele te dá, o direito de escolha, a decisão que você tem entre querer a luz ou querer as trevas. Quando você não anda com Jesus, quando você, melhor, não se converte à fé em Jesus, você fere os outros. Tem muita gente que passa a maior parte do tempo cortando a espada, usando a espada para cortar e para ferir os outros, porque não se converteu à fé em Jesus, porque não entendeu o Evangelho de Jesus. Então ele fere, ele machuca, ele mata, ele destrói, ele arrebenta. Porque ele ainda não entendeu o propósito do Evangelho. É o que Pedro Simão está fazendo. Ele está ferindo Malco, ele está cortando a orelha de Malco. Mesmo andando com Jesus.